Copo Vivo, uma história real sobre o alcoolismo e a esperança. Marcos acordava todos os dias com a mesma promessa. Hoje eu não vou beber, mas bastava o relógio marcar o fim da tarde e lá estava ele com o copo na mão, tentando calar o que gritava por dentro. Ele começou como muitos, bebia para celebrar, para se enturmar, para esquecer. O álcool era companhia. Era fuga, era rotina, e ninguém percebia que por trás dos sorrisos havia um homem se perdendo aos poucos. Os sintomas já começavam a aparecer: insônia, tremores, irritação, esquecimento. A bebida já não era prazer, era prisão. Ele tentava parar, mas o corpo pedia mais. A mente mais ainda, e o silêncio virava grito, escondido atrás de desculpas. Sentia que já não tinha mais forças para pedir ajuda. O vício arrastava seu corpo até os locais que vendiam bebida. Você não está mais aqui, Marcos. Só o álcool está, dizia sua mulher. Ele perdeu amigos, quase perdeu a família. Foi preciso um acidente para que Marcos enxergasse o que não queria ver. Embriagado, bateu o carro, ninguém se feriu, mas ele sabia. Era a hora de mudar. Entendeu que podia perder a vida, seu bem mais precioso. Ana já não sabia o que fazer. O homem que ela amava estava se perdendo, não para outro alguém, mas para o álcool. Marcos não era mais o mesmo. O sorriso fácil deu lugar ao olhar vazio. A conversa virou silêncio e a casa que antes era cheia de vida agora parecia um campo de batalha invisível. As contas se acumulavam, a comida faltava, o dinheiro mal dava para o básico e ainda assim, todos os dias, Marcos bebia. Era como se o álcool surgisse do nada, como se tivesse prioridade sobre tudo. Ana se perguntava como ele consegue beber se não temos nem para o pão. Foi então que o pior aconteceu. Ana começou a notar o sumiço de objetos, o relógio do avô, a furadeira do irmão, até o celular antigo do filho desapareceu. Marcos estava furtando dentro da própria casa, não por maldade, mas por desespero. O vício falava mais alto que o amor, que a dignidade, que a razão. Ela se sentia atraída, mas também partida, porque sabia que aquele homem não era cruel, ele estava doente, e o álcool, dia após dia, estava roubando não só os bens da casa, mas o próprio coração de Marcos. Quando o dinheiro acabou, Marcos não parou. Bebeu perfume, álcool de limpeza, o que estivesse ao alcance. Começou a pegar objetos da casa para trocar por bebida, roubava moedas da esposa, vendia a ferramenta do irmão. A dependência não pedia licença. Ela tomava tudo. Naquela noite não podia ser diferente. Depois de mais uma passada no boteco, Marcos não conseguiu chegar em casa. Cambaleando, sujo, sem forças, ele se jogou num banco de praça e dormiu ali mesmo. Naquele instante, ele perdeu o controle do corpo, do seu querer, da própria história. Ali, exposto, enfrentou os mesmos perigos que rondam quem vive na rua: o frio, o medo, o abandono, a violência. E tudo isso por causa de um vício que já não cabia mais dentro dele. Dizem que há bêbados inveterados que atravessam ruas sem olhar e nunca sofrem acidentes. Chamam de copos vivos. Nos contos espirituais, falam de obsessores que se alimentam do vício e, por isso, protegem o corpo do dependente para manter o acesso à substância. Foi assim, sendo acompanhado por obsessores, que Marcos caminhou pesado, como quem carregava lembranças nos bolsos. Foi quando surgiu a silhueta de um homem que parou meio confuso, tentando reconhecer aquela figura caída sobre o banco. E quando olhou mais de perto, viu o corpo jogado, sujo, curvado, vencido, e perguntou: Marcos? A voz saiu baixa, quase com medo de estar certo. O homem se aproximou mais um pouco para olhar mais de perto. Era ele, o amigo de infância, o irmão de outras vidas, o companheiro de risos que o tempo havia levado. Marcos, sou eu, você lembra? Marcos não respondeu naquela hora, mas o homem sentou ao lado. Não disse mais nada, só ficou, porque às vezes ajudar é só estar ali, quando ninguém mais está. Então,
Marcos abriu os olhos devagar, o coração acelerou, os olhos buscaram mais detalhes e então, como quem escava o passado com o olhar, ele soube. Era um amigo de tantas jornadas. Que alegria! Mal podia imaginar. Sem saber o que fazia, se tocava, se abraçava, se fugia, porque ver alguém que um dia foi luz e agora parecia apagado é muito triste. Mas ele não foi embora. Sentou do lado sem fazer barulho e ficou. Tentou reencontrar, reconhecer, acolher, esperar que o tempo permitisse o resto. Marcos parecia intocável, mas por dentro estava se desfazendo. Foi ali, sentado entre desconhecidos que viviam a mesma dor, que Marcos descobriu: o alcoolismo não é fraqueza, é doença e pode ser tratada com apoio, com escuta, com coragem, com esperança. Entrou num grupo de apoio, começou terapia, descobriu que o alcoolismo não era fraqueza, era doença e que havia tratamento. Hoje Marcos ainda luta, mas não está mais sozinho. Ele aprendeu a nomear a dor, a enfrentar os gatilhos, a celebrar cada dia sóbrio como uma vitória. Se você aí, achando que não tem mais saída, escuta, tem sim. Falar é o primeiro passo, pedir ajuda é o segundo e viver sóbrio é o maior deles. Alcoolismo tem rosto, tem história, tem dor, mas também tem cura. Que a história de Marcos seja a voz que te lembre, você merece recomeçar. Não desanime. Viva um dia após o outro, com coragem. Existem muitas instituições sérias que acolhem os dependentes, seja qual for, que tratam e dão suporte emocional.